Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando por aqui para falar sobre a estreia do Atlético de Madrid na temporada, primeiro jogo em La Liga, um jogo no qual o Atlético de Madrid decepcionou. Não conseguiu vencer, na verdade, o Simeone pela primeira vez desde que ele comanda o Atlético de Madrid, começa a La Liga com derrota. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o jogo, sobre o que a gente viu e sobre o que acabou faltando para esse Atlético de Madrid. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui, sempre aquele pedido, se inscrevam no canal, deixa o like e sempre os comentários por aqui. Vamos falar sobre essa derrota do Atlético de Madrid, 2-1 de virada para o Espanhol lá em Barcelona. O Atlético de Madrid estreou na temporada, estreou na La Liga neste domingo. O time de Simeone que começou o jogo com 5 novidades, 5 das contratações feitas pelo Atlético de Madrid. Lembrando que o Atlético foi um dos times que mais gastou até agora na janela de transferências. Vários jogadores deixaram a equipe e o Simeone reforçou o time com 7 jogadores e desses 7, 5 começaram no time titular. Um Atlético escalado numa linha de 4 defensivamente, com 2 volantes, 3 jogadores mais ofensivos e a única referência do ataque, o Julián Álvares. A gente teve a estreia no time titular do Ranco, que é o zagueiro que chegou do Feyenoord para o Atlético de Madrid, junto com o Lenormand. O Jiménez passou aí por alguns problemas ainda de recuperação de problemas musculares. Acredito que quando ele estiver de volta ao time, ele deve ir para o time titular de novo. O Ruggeri na lateral que veio da Atalanta, lateral esquerdo. No meio de campo, a estreia de um volante que era um pedido de muitos anos do Simeone, que finalmente chegou nessa janela. O americano brasileiro, estadunidense brasileiro, não sei muito bem como dizer, ele nasceu nos Estados Unidos, mas é brasileiro. Johnny Cardoso fez a sua estreia com o Atlético de Madrid. O Baena, a contratação mais cara do Atlético nesta janela de transferências, mais de 40 milhões de euros pro Villarreal, estreou também jogando atrás do Julián Álvares, que foi a única referência, digamos, ou a principal referência no do Atlético de Madrid, e a estreia do Almada, ex-jogador do Botafogo, que na última temporada jogou pelo Lyon, foi contratado pelo Atlético de Madrid e também fez a sua estreia. Portanto, 5 novidades, 5 jogadores contratados foram direto para o time titular do Atlético de Madrid. No primeiro tempo, a escalação, só para trazer, foi o Oblak no gol, Marcos Llorente na lateral direita, o Ruggeri na lateral esquerda, o Lenormand e o Ranco, os 2 zagueiros. No meio de campo, o Johnny Cardoso junto com o Gallagher, o Johnny mais pela esquerda, o Gallagher mais pela direita. E lá na frente, o Almada mais pela esquerda, o Juliano Simeone mais pela direita, o Baena sendo esse engante, né, esse cara mais de jogar um pouquinho de camisa 10 e atrás, principalmente atrás do Julián Álvares, e o Julián como a referência. Chamou a atenção que no primeiro tempo, principalmente no começo do jogo, a gente viu um Atlético de Madrid com muita posse de bola, atacando com muitos jogadores na área do Espanhol e fazendo uma pressão alta, né? Tentando manter essa pressão alta, tentando manter o time junto, mas jogando na área do adversário. O que chama a atenção porque não era um estilo, digamos, que o Simeone conseguia manter nesse Atlético de Madrid. Principalmente jogando fora de casa, o Atlético costumava ser um time muito mais defensivo, que não ficava tanto com a bola, e o Atlético dessa vez ficou com a bola e os jogadores com critério de decidindo bem o que fazer. Um Atlético de Madrid com um bom primeiro tempo, com a bola nos pés, criando, tocando, fazendo tabela, tentando pressionar sempre o Espanhol lá na frente. O Espanhol com muita dificuldade, até tentou 2 ou 3 vezes, o Oblak até apareceu no primeiro tempo, mas muito mais protagonismo e domínio do jogo do Atlético de Madrid, que aos 37 minutos, uma falta um pouquinho na entrada da área, não, um pouquinho mais para trás do Julián Álvares, que bateu com uma perfeição incrível, colocou na gaveta e colocou o Atlético de Madrid na frente do jogo. Parecia ser um daqueles jogos que o Atlético de Madrid ia conseguir dominar e controlar toda a partida. Mas isso foi só o primeiro tempo, porque no segundo as coisas começaram aí meio que por água abaixo. Gostei muito no primeiro tempo do Almada, eu fiquei de olho no mapa de calor do Almada, ele se movimentava por todo o campo, era o cara que meio que era meio que a cola, né? Aqui na Espanha faz esse pegamento, essa cola que fazia o time estar mais unido e com possibilidade de sempre ter um homem para tabelar a bola. O Almada jogando assim com muita liberdade, descendo para o campo próprio, jogando muito no meio de campo, tabelando muito com o Baena, com o Johnny Cardoso, com o Gallagher,
combinando muito até com o Juliano do outro lado, mas claro, sempre mais pela esquerda do campo, tabelando bastante com o Ruggeri também, que ia muito para a linha de fundo para cruzar. Então o Almada muito ativo e para mim sendo o principal jogador nesse primeiro tempo, junto com o Johnny Cardoso, que eu acho que fez uma boa estreia com o Atlético, tá? Ele jogou só o primeiro tempo, 45 minutos, e se mostrou um jogador que o Atlético não tinha e passa a ter, né? Um cara com critério para desarmar, para interceptar jogadas, para cobrir muito espaço no campo. É outro que a gente vê o mapa de calor e a gente vê o Johnny Cardoso tirando a linha defensiva, tirando a entrada da área, não ser em bola parada, que é uma das características dele também. Na bola parada ele vai estar ali sempre. A gente via ele ocupando muito espaço, cobrindo muito, dando muita opção de passe, uma movimentação muito interessante sem a bola dele, do Almada principalmente. Achei o Baena um pouquinho abaixo, que é um jogador que tem que ser muito importante para esse Atlético de Madrid, e um Atlético que parecia que tinha o jogo controlado e que estava fazendo esse jogo fluir. No intervalo, o Simeone tira o Johnny Cardoso e tira o Gallagher. O Johnny estava amarelado, né, recebeu um cartão amarelo por uma falta, que foi uma falta bastante tática, porque o espanhol podia contra-atacar naquele lance, e ele coloca o Coque e o Barrios. A partir daí o time começa a ficar estranho, porque já se sente que o jogo não tá tão fluido, né? O Coque é um cara que na última temporada já ele era mais reserva que titular, e o Barrios está voltando de uma lesão. Eu acredito que na configuração do sistema titular, do time titular do Simeone, vai ser Barrios e Johnny Cardoso. No minuto 68 ele tira de campo o Almada, o Baena e o Julián Álvares para colocar o Raspadori, o Griezmann e o Sorloth. E aí já o Atlético de Madrid vai perdendo pegada, vai perdendo velocidade, e o espanhol começa a crescer no jogo e encontra duas bolas no minuto 73 e no minuto 84 e faz 2 gols. O segundo, um golaço, colocando o 2-1 no placar e fazendo o Atlético de Madrid da era Simeone perder o primeiro jogo em uma estreia no Campeonato Espanhol. Isso nunca tinha acontecido desde que o Simeone começa La Liga com o Atlético de Madrid, já faz 14 anos isso. Um Atlético que acabou o jogo com mais posse de bola, com mais finalização, porém com menos finalização no alvo. E a gente vendo que o jogo, meio que o mapa de calor do jogo, que antes era o Atlético muito pressionando o espanhol, começou a ficar diferente. O espanhol foi ganhando terreno, foi ganhando disputa de bola, foi ganhando duelos, e o Atlético no final do jogo se foi muito parecido com o que a gente viu na temporada passada com o Getafe. O Atlético de Madrid na temporada passada foi um dos times que mais perdeu pontos jogando fora de casa. É o calcanhar de Aquiles do Atlético de Madrid, e a sensação que dava com o jogo de hoje é que o time não ia passar de novo por isso. Mas acabou que as substituições, o Simeone costuma ser um cara que substitui bem, acabou substituindo mal, o time piorou e não teve como conseguir buscar nenhum empate, e acaba pela primeira vez, como eu dizia na era Simeone, o Atlético começando com uma derrota em La Liga. O Atlético de Madrid agora vai jogar o jogo de volta em casa no próximo fim de semana, mas é um time que já mostra que vai ter de novo, ou parece que vai ter, ou demonstrou nesse primeiro jogo, de novo, dificuldade para manter resultado jogando fora de casa. No Metropolitano é uma coisa, fora do Metropolitano parece outro Atlético de Madrid. Vamos ver se o Simeone consegue encontrar o ponto aí para fazer essa mentalidade dos jogadores mudarem e para fazer com que o time não seja tão diferente do que começa como do que termina. Geralmente o Simeone conseguia melhorar o time com as substituições, não foi o que aconteceu nesse primeiro jogo de La Liga, e agora todo um desafio para o Cholo, que falou já que quando ele chegou, o clube precisava chegar ou ir na velocidade que o time estava indo com as mudanças e com as melhorias, que depois disso o clube começou a ter mudanças e melhorias e o time acabou ficando para trás, e que agora ele precisa recuperar, que o clube avance na mesma velocidade que o time, porque as coisas não estão acontecendo na mesma velocidade. O Atlético de Madrid gastou na casa dos 170 milhões de euros, trocou bastante o time, contratou jogadores com mais refino, digamos assim, com a bola nos pés, mas agora precisa fazer isso funcionar, e tá tudo na mão do Diego Simeone para essa temporada. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like no vídeo, comentários de vocês por aqui, claro. Volto nos próximos dias com muitos vídeos para vocês. Um beijo!